Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Eu fico sempre tão honrado de estar aqui com vocês, é para mim mesmo um privilégio. O pastor Weckles disse, e eu assim liguei para ele, porque a nossa ideia era assim, a gente já vai estar em Guarapuava, estávamos ali na chácara, ali no Recanto, né? Na chácara de vocês, muito obrigado por nos receberem tão bem, sempre tão bem. Estávamos lá, agora sim, tivemos desde sexta-feira um tempo muito, muito bom, sabe? A gente está vindo assim até de ressaca. Hoje, antes de vir para cá, eu deitei e dormi um pouco no carro, assim, tirei um cochilo de 15 minutos, que eu falei, senão não vou conseguir chegar bem lá hoje. Assim, um mover sobrenatural de Deus, nós estamos vivendo um tempo poderoso, não é verdade? De manifestação e de presença de Deus, que coisa boa. Estávamos lá e a nossa ideia é, vamos aproveitar, encontrar com os pastores, né, ter um tempo junto. Normalmente é comendo, porque é o que a gente faz de melhor, né? Mas a ideia era vir aqui, só sentar, ouvir e receber dos irmãos. O pastor Weckles não deixou, né, a gente cumprir esse plano, mas eu estou honrado também de poder compartilhar a palavra de Deus aqui com os irmãos. Eu quero só reforçar uma coisa, irmãos, que eu amo demais essa casa, essa igreja tão maravilhosa que nos recebe tão bem e que tem nos influenciado. Não é demagogia, nosso sonho é, quando crescer, ser igual vocês. Eu vinha falando com o Pedro, com a Jéssica, eles falaram, acho que a gente já conhece lá. Eu falei, mas vocês viram depois de reformado? Porque depois de reformado dá até raiva na gente. Não tem defeito a igreja, a gente quer achar, mas assim, uma coisa linda. Não só a estrutura, mas os irmãos, as pessoas, a gente vem aqui, reencontra a gente, os pastores são tão queridos, nós temos uma aliança com essa casa. E assim, os pastores de vocês são super, super especiais para nós, amigos do nosso coração. Quando a gente pensa em gente que a gente pode compartilhar o coração sem ter receio, eu logo penso no pastor Weckles, na pastora Vive. Nós estávamos procurando, Weckles, fotos do início ali da nossa comunidade. E aí o pessoal, vamos fazer, porque nós lá somos muito ruins nesse negócio, aniversário da igreja, nós estamos aprendendo com vocês. E aí o pessoal, não, vamos pegar umas fotos, fazer um painel. Foram pegar as fotos do primeiro culto. E aí, irmãos, nós vimos lá que o primeiro culto, eu estava tão nervoso, tão ansioso, assim, com pouquíssimas respostas, preocupado com tanta coisa. E aí os seus pastores chegaram lá de surpresa. Chegaram de surpresa e o primeiro culto, a primeira pregação, foi o pastor Weckles que liberou uma palavra para nós lá. Nós nunca esquecemos aquela palavra. E ele falou sobre pensar fora da caixa, ir para fora da caixa. E foi assim um impacto, todo mundo lembra e nos marcou profundamente. Então assim, não tem como desassociar a nossa igreja da figura dos líderes de vocês e dessa casa também. Nós também somos comunidade vida, só que nós somos mais chique, nós somos do grego, né? Zoe. Então é vida também, mas sim, vocês estão um pouco atrás de nós nisso, nós somos Zoe. Né? Vocês já são church aqui? Não? Não, né? Então nós vamos pôr church para ir ficar um pouquinho mais assim, negócio de church. Glória a Deus, abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 de Coríntios, capítulo 5. Pastor Pedro, pastora Jéssica, vieram lá do Rio de Janeiro. Eles são pastores em Petrópolis, da comunidade, a deles é mais chique ainda, The Mountain Church. Você já... não, ouve assim, pensa que é lá em Hollywood a igreja, né? Mas é ali em Petrópolis, The Mountain Church. Eu não vou pôr church, porque o pessoal vai achar que nós deixamos de ser igreja. Vou usar só a igreja mesmo. Mas eles vieram lá do Rio de Janeiro para estar com a gente aí, alegria ter vocês, viu? Estão nos acompanhando. A palavra de Deus, 2 de Coríntios, capítulo 5, no verso 18. Vou ler a partir do 18 até o 20, diz assim, ó. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e Ele confiou em nós a palavra da reconciliação.
Ora, então somos embaixadores de Cristo. É como se Deus suplicasse por nós. Então nós oramos em nome de Cristo, que vocês também se reconciliem com Deus. É como se Deus, por nosso intermédio, tivesse assim, clamando através de nós, fazendo o seu apelo. Há uma outra tradução muito legal também. Que texto poderoso, não é verdade? Há um outro texto também que eu quero ler com os irmãos, está 2 de Pedro. 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Então, lá no verso 8, Pedro vai dizer, o 8 e o 9, Pedro usa aqui algumas expressões interessantes. Ele diz assim, ó, porque se em vós houver estas coisas, e com abundância, elas não vos deixarão estéreis e nem infrutíferos. Aqui está, inoperantes e improdutivos. Olha o que Pedro está dizendo, tem um risco da gente se tornar pessoas sem nenhum tipo de operação e nenhum tipo de produção. E aqui na minha tradução fala estéreis e infrutíferos. Mas ele segue no verso 9, dizendo assim, ó, todavia, se alguém não as tem, está cego. Mas não é totalmente cego, porque ele diz, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Ore comigo, por favor. Pai, nós estamos expostos aqui à sua palavra. Ela é a sua palavra. Por mais que eu acredite, Senhor, que assim a gente foi por uma conversa com o Eclis, que de repente surgiu a ideia dessa ministração, de estar aqui. Nós sabemos que no Senhor nada é por acaso. O Senhor tinha essa noite para nós, o Senhor preparou que a gente estivesse aqui juntos, o Senhor nunca falta um encontro, e nos encontros com o Senhor a gente sempre sai completamente marcados. E nós estamos aqui, Senhor, não para ouvir uma palestra, mas uma mensagem do alto. Não viemos para um ajuntamento qualquer, mas é a reunião do corpo de Cristo, a igreja. E nós estamos aqui expostos. A sua palavra que é como uma espada. Ministra os nossos corações e impacta as nossas vidas pela sua palavra, em nome de Jesus. Que a revelação seja profunda, no nível que não haja como não aplicar e praticar essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu estava lendo algumas estatísticas em relação ao Setembro Amarelo. Os irmãos estão acompanhando isso? Nós estamos no mês de setembro e no Brasil existe essa campanha chamada o Setembro Amarelo. Isso começou há muitos anos, começou nos Estados Unidos, Roger, porque tinha um rapaz lá que estava restaurando um Mustang amarelo. E aí, no meio dessa restauração, ele, que parecia um menino tão saudável, tão bem, ele tira sua vida. E por isso começa então a campanha o Setembro Amarelo, fazendo referência ao carro desse rapaz muito jovem que tirou sua vida lá nos Estados Unidos. Até 2014, no Brasil, não havia essa campanha. Então, em 2015, no Brasil também começou a existir essa campanha, que é uma campanha de prevenção. Os irmãos devem ter visto isso na televisão, em muitos lugares, que é uma prevenção ao suicídio, e tem acontecido demais. O que chamou minha atenção foi que a OMS, ela divulgou alguns dados assustadores, que me deixaram assim preocupados mesmo. Não sei se você sabe, mas no mundo todo, 800 mil pessoas tiram a sua vida todos os anos. 800 mil pessoas no mundo todo decidem tirar sua vida ao ano. É um número assustador. Essa estatística, essa pesquisa da OMS, calculou que a cada 40 segundos, uma pessoa decide tirar sua vida. Você já pensou nisso? Faça a conta. Irmãos, é muita gente. A cada 40 segundos, e isso, que esses dados são das mortes que foram catalogadas. Fora aquelas que entraram por uma outra causa, que a família não quis falar,
que teve vergonha. Todos nós conhecemos um caso assim, de alguém, um parente, um amigo, alguém que você conhecia. Sabe, irmãos, o que me chamou a atenção é que, paralelamente a essa pesquisa da OMS, nós também temos uma outra pesquisa, falando da possibilidade de vida que nós estamos experimentando. Nunca houve uma geração com tanta expectativa de vida quanto a nossa. Nunca houve. Os nossos avós não puderam. Os nossos bisavós não puderam. Não há uma geração que possa viver tanto, que tenha tanta expectativa de vida quanto a nossa. Então nós estamos numa geração que pode viver mais e melhor do que todas as outras gerações. Você sabia que agora a expectativa está em 76 anos para os homens, e aqui no Sul ainda é maior. Sabia que no Sul é a maior expectativa do Brasil de vida? E não só um tempo maior, mas uma qualidade maior. Agora, quando a gente coloca essas duas coisas paralelamente, fica estranho. Porque num tempo em que se pode viver mais e melhor, nessa mesma geração, nós estamos vendo o maior número de pessoas decidindo não viver mais, tirando sua vida, fazendo isso contra elas. E eu estava pensando, olhando para tudo isso, o crescimento evangélico, os dados, os números, 83,4% do Brasil todo dizendo, eu sou cristão. A minha pergunta é, será mesmo que a gente não pode fazer nada? Será mesmo que essas estatísticas têm que ser para nós só uma constatação, da gente olhar para isso e dizer, ah, que pena, sinto muito por isso. Será mesmo que nós, como igreja, não podemos fazer nada? E eu queria, assim, falar um pouquinho com os irmãos sobre isso, que é algo que tem queimado dentro de mim. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria, faça a diferença. E eu acho que esse é o papel do cristão. Nós, cristãos, estamos aqui por uma razão. O Senhor nos deixou aqui para que nós fizéssemos diferença nessa geração. Sabe, toda vez que eu penso em situações, em estatísticas, em pontos que são trazidos a nós, isso está definitivo, eu me recuso a aceitar. E eu digo não, nós vivemos no sobrenatural, nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Eu não estou confortável com esses índices lá em Laranjeiras do Sul. Eu não estou confortável com esses índices sobre o Brasil, e eu quero ver a diferença. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a diferença. Sabe, eu quero te contar algumas histórias que aconteceram comigo e com Sueli. Há alguns anos nós saímos da igreja, estávamos ali num culto, era uma volta de encontro com Deus. Foi muito legal. Assim, aquelas pessoas ali, mudando a sua vida, tendo aquele impacto, vocês conhecem como é. E aí, na saída, nós estávamos dando carona para uma pessoa e vimos assim um outro irmão indo com a sua mala, a pé, com um colchão nas costas, e aí oferecemos carona para esse irmão. E quando nós fomos deixar ele na casa dele, ele falou para mim, ô pastor, você pode esperar um pouquinho? Eu falei, claro. E aí ele foi lá dentro, e esse homão grandão voltou em prantos, arrastando uma corda, e ele veio por aquele quintal longo, arrastando a corda, e chegou assim no nosso carro, e ele falou, esse era um instrumento que eu ia tirar minha vida nessa noite, pastor. Quando eu fui para esse encontro, eu fui como a última chance. Era a última possibilidade. Já estava tudo certo. Eu ouvi uma voz que me dizia como fazer, como eu tiraria minha vida. E agora, pastor, eu quero te dar essa corda. Eu falei, eu não quero esse negócio do capeta, não. Pega para você. Não. Mas ele dizia, não vou usar mais. Eu estou voltando para minha casa, eu estou voltando para minha família. Eu quero viver. Ô, irmãos, nós não fizemos nada. Nós não fizemos nada. Levamos aquele homem para um colégio, para tomar banho frio, para dormir no chão. Mas sabe, o que nós carregamos é o poder do Evangelho. Nós, se tem alguém que pode fazer diferença nessa geração, está aí do seu lado, são os crentes dessa geração. Sabe, um irmão lá de Rio Bonito do Iguaçu, terminou também um evento nosso, e ele foi para casa, e ele pediu para o pastor ir até lá. Era o pastor Tiago, você conhece bem, até vão estar com eles, né, agora na conferência. Pastor Tiago recebeu ele, foi lá na casa dele, e esse irmão falou, pastor, vem aqui, eu quero te mostrar uma coisa. E ele entra num quarto, e esse homem está em prantos naquele quarto,
e ele fala: pastor, quando vocês me convidaram para vir para a célula, para vir para essa reunião, eu tinha desistido da minha vida. Minha esposa disse que estava indo embora. E eu falei: bom, sem você eu não fico. E eu decidi uma coisa. E ele puxa uma gaveta e tem ali uma arma e 4 balas. É isso, né, Sueli? 4 munições. E ele falou: uma dessas aqui era para minha esposa, uma dessas aqui era para o meu filho, uma era para o pastor Cezinho, não tinha nada a ver com aquilo, e uma era para ele também. E eu falei: como é que eu entrei nessa história? Eu quero viver. Mas ele decidiu, ele falou: pastor, leva, me ajuda, vamos entregar isso aqui, eu não quero mais. Sabe, irmãos, outro dia, isso já tem muito tempo, mas outro dia eu estava andando ali na rua, estava passando a pé assim por uma rua, e esse irmão, ele dirige um carro lá grande, lá da prefeitura, e ele parou no meio da rua, ele me viu, deu com a mão, ele parou no meio da rua, ligou o alerta, desceu, ele me abraçava, ele me beijava e falou: vamos tirar uma selfie. Eu dizia: o seu carro ali no meio da rua, não tem problema. Ele dizia: a minha vida foi mudada, eu estou aqui, minha família toda, filhos assim maravilhosos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, Deus não mandou um anjo lá, não foi um vulto, não foi uma luz, sabe quem foi? Uma pessoa. Deus continua usando gente para fazer a obra dele. Alguns anos eu estava em casa, eu estava na igreja orando, e eu saio da igreja e venho subindo assim, uma avenida ali de Laranjeiras, daquelas bem movimentadas, muito fluxo, só estava eu lá, altos trânsitos, não dá nem tempo. O pessoal fala assim: eu ouço podcast no trânsito. Eu falo: eu levo 1 ano para ouvir um podcast no trânsito lá. Aí, irmãos, no meio do caminho, eu ouvi um nome. Mas era um nome de um amigo que eu não via há muito tempo, muitos anos que eu não via aquele amigo. Quando eu ouvi essa voz, a impressão que eu tinha é que eu tinha ouvido uma voz mesmo, e eu parei e eu resolvi procurar no meu celular se eu tinha ainda o contato daquele irmão. Eu encontro o contato daquele irmão e faço uma ligação para ele, parado ali na rua, pensando: o que eu vou falar para ele? Vou dizer, estava orando, Deus falou aqui, sei lá, né? Quando ele atende o telefone, esse irmão gritava tão alto no telefone, e ele dizia: por que você está me ligando? Eu dizia: irmão, como é que você está? Ele dizia: eu estou para me matar agora, eu estou no alto de um prédio. Cezinha, quem te mandou ligar? E eu disse: foi Jesus, foi ele, pelo amor de Deus, desce daí, corra aqui para minha casa. Ele mora longe. Ele dizia: eu não acredito, você sabe o quanto eu servi Jesus, casamento arrebentado, tudo destruído, ministério não existia mais, sabe, irmãos, esse cara veio para a nossa casa, viajou comigo, sabe, agora, eu fico tão feliz. Outro dia eu e Sueli chegamos no estacionamento, aqui em Guarapuava, paramos no estacionamento ali, e um casalzinho bem novinho falou: nós podemos tirar uma foto com vocês? Eu falei: olha, Sueli é famosa, que eu sei, mas por que você quer essa foto? E ele falou assim: porque o nosso pastor contou uma história para nós. Ele contou que ele estava para se matar, e vocês ligaram para ele. Esse cara hoje é um pastor, um homem de Deus, sendo usado por Deus que você nem imagina. Mas sabe, irmãos, a ênfase que eu quero dar aqui hoje: o Senhor continua usando gente. É uma ligação, é um abraço. Sabe como foi que Paulo e Silas salvaram aquele carcereiro? Um grito: ei, nós estamos aqui, não precisa disso aí não. Larga essa espada, para de acabar com sua vida. Ei, nós estamos aqui. É simples. A gente complica, parece assim que tem que fazer tanto. Se eu não fizer a teologia, se eu não for o cara do microfone, eu não farei a diferença. É o contrário. É o contrário, quem mais está fazendo a diferença são gente simples, que estão sendo fiéis no lugar onde foram plantados. Eu fico impactado com isso. Irmãos, agora, mês da família na nossa igreja, agosto a gente trabalha o mês da família, foi tão legal. E aí no último dia do mês da família, assim, nós fomos conversar com a igreja, entender de onde vem esse nome família. Aí fomos entender de onde vem a ideia de família. Quando foi que a gente começou a usar sobrenome? Porque é recente, é coisa de 500 anos. Começamos a usar o sobrenome. Se eu perguntar: qual é a sua família? Você vai falar: minha família é a família dos... Você usa o seu sobrenome.
E aí nós fomos entender. E é legal, irmãos, a gente estava percebendo que numa árvore assim de ascendência pouca, de 300 anos, 11 gerações, tem um número interessante que é assim, são necessárias em 300 anos, 11 gerações, foi necessário 4.011 pessoas para você nascer. Para você nascer, a soma de tudo que teve que dar certo para cima em 300 anos, 4.011 pessoas, todas alinhadas com a soberania de Deus, para que você estivesse aqui. Você já parou para pensar, irmãos, assim, no nível de soberania que Deus tem, para colocar você no lugar onde você está, você chegar aqui em Guarapuava, sei lá, conhecer a sua esposa, seu esposo, para estar na família que você está, muita coisa precisou acontecer para que você chegasse onde você chegou. A minha avó, ela tem 100 anos, ela vai fazer 101 agora, dia 13 de outubro, 101 anos. Então é muito gostoso conversar com ela, porque é 100 anos de documento, sabe? Porque parece que tem mais, né? É um tempo que ela não foi registrada. Outro dia o Lucas falou, a vovó já tem a idade de uma tartaruga, né? Eu falei, eu não sei que tipo de analogia é essa. E aí ela conta para nós, sabe? Ela vai falando, olha Cezinha, porque para você entender, porque o seu bisavô veio da Itália, os citas são daquela região lá. E aí eles vieram para plantar café no interior lá de São Paulo. E do interior de São Paulo, a minha família também veio lá de Portugal. E a gente chega lá. E aí nós fomos trabalhar na mesma fazenda. E na mesma fazenda eu dancei um bailão com o seu vô. Eu falei, que coisa mais sem vergonha, vó, não fala isso. No bailão se conheceram. Um da Itália, o outro de Portugal. E aí, por acaso, nasce meu pai. E aí meu pai, irmãos, vai, e de repente eles decidem ir para Mandaguari, porque lá tinha uma região para plantar café mais uma vez. Só que do outro lado, tem uma galera vindo lá da Espanha. Um povo baixinho, invocado, da família da Suelen, vindo de lá, vindo para o Brasil, chegando no Rio de Janeiro. Parece que é tudo aleatório, parece assim que não está nada conectado. E aí a mãe da Suelen conhece o pai dela, e aí 7 anos para engravidar. Assim, irmãos, em resumo, é muita coisa. Assim, é muita coincidência para de repente eu estar no mesmo lugar que Suelen, a gente formar a família que formamos e gerar os meninos que nós estamos gerando. Não é coincidência, foi necessário muita gente posicionada para que eu e você estivéssemos aqui. Agora, a pergunta não é só de onde a gente veio. A pergunta não é só como foi que a gente chegou aqui. A pergunta que a gente tem que responder hoje é como serão as próximas gerações depois de nós. Porque isso vai depender de um posicionamento agora de cada um de nós. Porque nós podemos fazer a diferença. Sabe, eu quero te fazer 2 perguntas bem simples. A primeira pergunta é, quem são as pessoas que fizeram total diferença na sua vida? Você consegue lembrar de algumas? Lembra aí. Sabe, quem sabe hoje, uma sugestão, pastor, seria assim, a gente mandar uma mensagem para esse povo, sabe? Você fez diferença na minha vida. Quem são as pessoas que fizeram diferença na sua vida? Você lembra? Talvez é gente que você nem tem mais contato. Talvez tem gente que fez uma enorme diferença na sua vida e nem é mais crente. E até desviou, mas você está aqui. Essa é a primeira pergunta, mas sabe qual é a segunda pergunta que eu quero fazer? Quem são as pessoas que vão te ligar dizendo, você faz diferença na minha vida? Porque uma coisa é você receber influência, uma coisa é você dizer, eu fui muito abençoado, pessoas fizeram diferença na minha vida. Outra coisa é saber se de você pessoas também estão recebendo de Jesus. E se você tem feito realmente diferença na vida de outras pessoas. Sabe onde é que eu acho que a gente está errando? É minha opinião só. Mas sabe, irmãos, onde é que eu acho que a gente está errando? Eu acho assim, que essa geração, na mesma velocidade que ela cresceu em comunicação, em tecnologia, em avanços em todas as áreas, agricultura, crescemos numa velocidade extrema, em muitas áreas, mas na mesma velocidade que crescemos e avançamos em tantas áreas, nós, na mesma velocidade, perdemos em comunhão.
Sabe por quê, irmãos? Hoje muita gente decide tirar a sua vida, ou muita gente se sente tão sozinho. Sabe por que hoje é tão difícil encontrar pessoas que estão realmente fazendo a diferença? Porque dá para viver isolado. Dá para ficar de dentro da minha casa, pedindo comida, fazendo ligação, trabalhando. Irmão, se eu perguntar aqui, isso parecia assim uma coisa tão absurda. Mas se eu perguntar quantos aqui hoje trabalham de casa, assim, um monte de gente. Nós fomos outro dia numa cidade que eles disseram, bom, está falindo tudo aqui, está tudo fechado. Comércio é só aluga-se. Porque o pessoal está fechando, é tudo e-commerce, é tudo dentro de casa. Não estou falando nada contra isso. O que eu estou dizendo é que nós fazemos parte, talvez, não só da geração que tem vivido esse momento tão drástico, tão terrível de pessoas tirando sua vida, mas também a geração mais egoísta e mais isolada. Aqueles que mais têm a sensação de que vale a pena viver sozinho, é a geração individualista. Então, irmãos, para o mundo isso é normal, mas para nós não é. Então dá para viver isolado? Dá. Dá para viver uma vida assim completamente egoísta? Bom, você vai escolher. Dá para viver uma vida totalmente individualista? Dá, desde que você não seja crente. Se você não for um cristão, está tudo bem, isso faz parte. Agora, para nós cristãos, isso é horrível, porque isso não parece Jesus. Então, se você vem num culto como esse e diz, puxa, fui na igreja, hoje eu estou em comunhão, eu sinto te dizer, não é suficiente. Não é suficiente, sabe, irmãos? O pastor Abe Uber me falou que um dos segredos, uma das chaves que eles viveram no ministério deles, que explodiu, tocou tantas outras cidades, ele disse, Cezinha, foi o fato da gente decidir compartilhar a vida. É o tal do purê de batatas que ele conta, vai amassando, e de repente a minha vida está misturada com a sua. E eu estou preocupado, eu quero saber o que você passa, eu quero saber o que você sente, eu me preocupo e eu invisto na sua vida. Ele dizia, talvez tenha sido isso que mudou completamente os lugares onde nós plantamos igreja. Então dá para fazer assim, viver de modo individualista, desde que você não seja um crente. Então Jesus, ele pega o pão, sabe quando a gente faz a ceia? Às vezes a gente até confunde, porque Jesus nunca disse, esse é o meu corpo. Ele não pegou o pão e disse, esse é o meu corpo. Ele pegou o pão, partiu, distribuiu e falou, esse é o meu corpo. Então o corpo de Jesus não é um pão inteiro. O corpo de Jesus é um pão repartido. E para fazer parte do corpo de Cristo, irmãos, nós vamos ter que compartilhar vida. Nós vamos ter que entrar num nível de comunhão, onde eu quero saber, Rafa não veio no culto, o que está acontecendo com ele? Onde ele está? Por que o meu vizinho anda tão fechado ali? Por que aquele rapaz da célula não apareceu mais? Irmãos, nós só vamos fazer diferença nessa geração quando a gente se tornar uma igreja de comunhão, uma igreja comunitária. Sabe, esses tempos atrás, uma moça veio falar comigo e ela me deu uma exortação. Contei, para a Sueli. Ela me exortou e ela falou, porque o Espírito Santo está falando comigo que o Senhor precisa isso e isso, e me deu assim uma exortação. Eu não tenho problema com a exortação. Eu tenho problema com aquela moça. E é com ela o meu problema. Não, pode me exortar, eu estou bem. Eu aceito. Mas sabe, irmãos, a exortação dela não é coerente. E eu acho que essa é a palavra-chave para nós cristãos hoje, é coerência. Sabe por que não é coerente? Eu falei, moça, olha, vou te dizer, eu não recebo nada que você falou. Ela falou, por que não? Eu falei, você não fala com seu pai? Ou você não conversa com a sua mãe? Você tem problema com a sua irmã? Todo mundo em sua volta acha você insuportável? Aí você vem me dizer que o Espírito Santo está através de você falando comigo? Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que o Pai é amor, o Filho é graça e o Espírito Santo é comunhão. Então, se você não pode ter comunhão, eu não vejo o Espírito Santo na sua vida. Porque, irmãos, o Espírito da profecia é o testemunho de Cristo. E se eu não ver Jesus em você, e olha o que Jesus fazia, repartia a vida. Eu não aceito a sua profecia, eu não recebo, porque o Espírito Santo não está em alguém tão isolado como você. Me mostra alguém cheio do Espírito, e eu te mostro alguém dizendo, eu vou compartilhar a vida. Eu abro a minha sala para uma célula, eu abro a minha vida para te receber. Eu quero compartilhar do meu tempo, meu recurso, eu quero compartilhar daquilo que Deus tem colocado em mim. Não é preciso muito, mas é preciso comunhão, e isso vai fazer diferença.
Sabe, irmão, se você for ler sobre o Setembro Amarelo, você vai descobrir que as pessoas que foram salvas, elas foram salvas dessa forma, uma ligação. Alguém que diz, eu me importo. Não foi muita coisa, foi alguém simples, no lugar certo, um cristão dizendo, pode contar comigo. Foi suficiente, não foi tanto, mas foi suficiente. Tem uma história que eu gosto demais, que fala disso, de fazer diferença e, assim, de maneira simples. Uma história que aconteceu nos anos 1900 e tinha nessa época um grande pregador, talvez você tenha ouvido essa história. Havia nessa época um grande pregador, ele se chamava Mordecai Ham. Olha que nome bonito aí, pra você pôr no seu filho. Não, né? Mas o pastor Mordecai, ele pregava em tendas, ele fazia assim grandes cruzadas. E ele estava nessa época, 1934, em Charlotte, na Carolina do Norte, montou a sua tenda e estava lá com aquela multidão. E de repente, naquela multidão, chegaram dois meninos. Dois meninos, Rafa, 14 anos. E eles chegaram e não encontraram um lugar para sentar. E foram embora. Só que o irmão da portaria, aqui vocês chamam de diácono, os voluntários ali da recepção, nome que quiser, né? Os irmãos lá, bom, né, da porta. Aqueles irmãos lá, um senhor viu os meninos indo embora e resolveu ir atrás. E ele foi atrás e falou, onde é que vocês vão? Ele falou, nós não encontramos lugar para sentar. Ele falou, não, peraí, vou ajeitar isso aí para vocês. E trouxe os meninos, arrumou 2 cadeiras para eles, senta aqui. Os meninos ouviram a pregação do grande Mordecai. E o grande Mordecai fez um apelo no final. E aqueles meninos aceitaram Jesus, entregaram a vida a Cristo, ajoelhados ali. Um dos meninos se chamava Billy Graham. E o outro se chamava Greg Wilson. Greg Wilson se tornou o organizador de todas as cruzadas de Billy Graham. Esse é o cara que ia antes, organizava, preparava os estádios, contratava, arrumava tudo. Esse é o cara que estava junto com Billy Graham naquela época. Os dois juntos pregaram para mais de 215 milhões de pessoas pessoalmente. Sabe, irmãos, quando a gente conta essa história, a gente para assim para pensar nos nomes dos heróis daquele dia. E aí a gente pensa, aquele foi o dia do nome de Billy Graham, ou foi o nome do tal do Greg Wilson. Não, sabe, foi o dia do grande herói, o Mordecai Ham. O pregador, ninguém sabe qual foi a mensagem, sabe? Mas a verdade é que havia um herói ali. Ninguém sabe o nome dele, mas era um porteiro, era um diácono atento, que foi atrás daqueles meninos, e por causa dele, uma multidão, milhões de pessoas conheceram Cristo, de um nome que a gente nem sabe quem é, anônimo, que chamou e falou, nós vamos cuidar de vocês. 14 anos, e hoje nós ouvimos falar do grande Billy Graham, nós nem sabemos o nome daquele cara, que foi encontrar aqueles meninos, mas ele fez toda a diferença. Por favor, me ajuda a pregar, olha para quem está do seu lado e diga, faça a diferença. Assim, é pouca coisa que você precisa, não é muita coisa não, é pouca coisa, sabe, irmãos, Pedro, quando ele fala, ali na carta dele, ele fala, sabe por que alguns estão se tornando inoperantes? Sabe por que alguns são infrutíferos? Não é porque você não pode operar, não é porque você não tem unção para frutificar. Entenda que todos nós fomos feitos por Deus com a capacidade de frutificação, todos fomos assim, está no nosso DNA, Ele colocou em nós, a primeira palavra que o homem ouviu de Deus, quando ele abre o olho foi, multiplica, frutifica, seja fecundo, ou seja, Deus estava não só dizendo o que ele devia fazer, mas com sua palavra criativa, gerando aquilo dentro do homem. Então todos nós temos essa capacidade. A questão que Pedro fala é, sabe por que muitos não são frutíferos? Sabe por que muitos de nós, assim, passam a vida sem fazer a diferença na vida de ninguém? Ele diz, porque são cegos. Mas ele usa uma expressão aqui que é interessante, que ele não diz cego completamente. Vocês percebem no texto que ele vai dizer que vê de perto e não enxerga longe. Outra pesquisa interessante
é que a nossa geração é a geração mais míope de toda a história. Você sabia disso? Quem aqui tem miopia, levanta a mão. Deixa eu ver, nem viu erguer a mão aqui o míope, ó. Tá nem vendo. O que ele falou? Cadê a mão dele? Você sabe o que é miopia? Sabe que quando Pedro usa a palavra ali no grego, ele diz assim, que vê de perto e não de longe, a palavra é miopazo. Ele está usando a palavra miopia, ele está dizendo, não é que a pessoa é cega, ela até vem na igreja, ela até vem no culto, ela até participa de uma comunidade. A questão é que ela só olha para si. Ela tem uma visão curta, ela não consegue olhar a longo prazo, ela não consegue perceber que na sua ascendência, 4.000 pessoas foram necessárias para ela nascer, e agora da sua descendência, milhares podem ser influenciadas também. Tudo que eu vejo é hoje, o que eu posso, o que eu preciso, o que eu quero. Irmãos, nós só vamos nos tornar frutíferos no nível que o Senhor quer que a gente seja, quando Ele curar a nossa miopia. Quando a gente olhar para alguém e falar, já pensou? Se esse cara se converte. Irmãos, olha que delícia. Eu estava lá em Navegantes com Suelen, nós fomos pregar lá na nossa igreja lá. E, irmãos, eu fiquei emocionado, porque eu estava ali pregando e estava ali na primeira fileira, o pastor da igreja foi o cara que cuidou de mim quando eu me converti. Quando eu me converti. Ele estava na primeira ali, fileira, olhando para mim. Só que atrás dele tinha um outro casal de pastores, e aquele casal foram os pastores que pregaram o evangelho para os meus pais. E eu estava olhando para aquilo e pensei, se a gente não tem uma visão a longo prazo, isso aqui era impossível. Que eu disse, esse casal pregou para os meus pais, não havia ninguém convertido, nem da família do meu pai, nem da minha mãe. Mas eles olharam com uma visão assim, tão especial de Deus. Marcaram a vida dos meus pais, e os meus pais marcaram a minha vida, e agora eu estou pregando para eles de volta. Que coisa maluca, que coisa interessante é o que Deus pode fazer quando alguém se posiciona nele, quando alguém diz, eu vou fazer a diferença. Sabe aquele menino que está lá na sua rua, se você investir nele, se você trouxer esse menino aqui para os juniores, olha que bênção que está acontecendo aqui, todos nós conhecemos um que está aí na rua, não está conhecendo Jesus, se a gente mudasse. E se a gente fizesse a diferença? Paulo está dizendo, ei gente, está em nós esse poder. Ele colocou em nós o poder da reconciliação. Nós vamos ter que abrir o olho e enxergar a longo prazo. Sabe, outro dia eu estava compartilhando com a Sueli. Você sabe por que o povo de Israel chama israelita? O povo de Israel são os israelitas, é assim ou não é? Mas sabe que, se você fizer uma leitura da história um pouco mais ampla, você vai se lembrar que havia uma promessa feita a Abraão. Essa promessa foi feita a Abraão de que haveria um povo. Aí Abraão não pode ter filho, aquela história toda. Aí nasce Isaac, de Isaac então vai vir Jacó. E aí a Raquel fica grávida. Vocês sabem a história. A Rebeca está grávida. E ela fica grávida de gêmeos, não é verdade? E aí a Bíblia diz que os meninos começam a brigar ali na barriga dela, uma história de uns meninos complicados. Até fico mais tranquilo com os meus quando eu sei dessas. E aí, irmãos, quando nasce o primeiro, era assim que era dado o nome naquela época. Nasceu o primeiro, eles olharam a característica física dele, o menino era peludo, como é que deram o nome para ele? Esaú. Esaú significa peludo, nasceu o primeiro. Quando vem o segundo, agarrado no calcanhar do primeiro, eles já logo disseram, esse aí vai chamar calcanhar, que é o Jacó. O nome Jacó significa literalmente calcanhar. Depois, então, se transformou numa explicação mais longa, que é aquele que engana, aquele que usurpa. Bom, esses meninos nascem. O mais velho é o Esaú. O mais novo é o Jacó. Quem é que tinha o direito de ficar com toda a herança profética? É Esaú. Mas você sabe a história. Um dia, Esaú chega cansado. E Esaú está olhando de maneira míope. Ele só vê o que está acontecendo agora. Então ele chegou cansado e ele vai negociar. Vai lá, vende o seu direito de fazer a diferença em muitas gerações. E naquela hora, a Bíblia diz assim, que ele trocou o seu direito por um guisado de lentilhas vermelho. Que cor que era? Vermelho. E a partir de então,
o nome de Esaú passou a ser Edom. E agora, a geração de Esaú não é mais esaunitas. Não existe esaunitas na Bíblia, sim ou não? O que existe? Os edomitas. Sabe, irmãos, uma geração inteira precisa agora ser lembrado por todo mundo. Você é resultado do erro do seu pai. Porque o seu pai vendeu. Era para vocês assim serem a geração do avivamento. Era para vocês assim terem tomado toda essa cidade. Mas sabe, aquelas pessoas que não puderam olhar a longo prazo, elas pisaram na bola. E é por isso que agora toda uma geração é chamado os vermelhinhos. Você já imaginou? Quem é você? Que família que é a sua? Sou dos vermelhos. Ah, é essa geração que ficou marcada, vermelhinho. Vocês estão marcados porque lá atrás alguém não teve uma visão a longo prazo. Alguém os feriu, alguém marcou vocês de modo negativo. Bom, por outro lado, nós temos os jaconitas. Existe jaconitas na Bíblia ou não? Não existe. Não existe porque, se por um lado um irmão vende o direito e marca uma geração toda chamando de vermelhinho, vem o outro que era o Jacó. E olha, naturalmente ele marcaria uma geração inteira. Se esse aqui é o enganador, vai nascer uma geração de enganador. Mas esse cara luta com Deus. Esse cara tem um encontro profundo com Jesus. E nesse encontro, seu nome não é mais o mesmo. E agora, ele é o Israel. E é por isso que a geração, todo um povo de Deus, não é chamado de jaconita. Não é chamado os enganadorzinhos, são chamados aqueles que lutam com Deus e prevalecem. Toda uma geração impactada, porque um homem decidiu, eu vou lutar por isso. E eu marco a minha geração. Irmãos, deixa eu te dizer, olha assim, com toda a sinceridade do meu coração, eu quero assim fazer um voto com os irmãos vão ver, a minha geração não vai ser vermelhinha. Sabe, eles vão olhar para trás e dizer, meu pai apaixonado por Jesus, meu pai por onde passava fazia diferença, meu pai não se vendeu, meu pai não trocou, meu pai não fez isso. E eles vão ouvir de alguém fiel na presença de Deus. Nós estávamos lá agora, no reencontro, e vendo assim tantas igrejas, tantas cidades representadas, uma decisão, um dia que a gente disse, nós não vamos negociar, nós não vamos abrir mão, marcando uma geração inteira. Eu creio, irmãos, que é o que Deus tem para nós. O que é que você tem feito? Quem são as pessoas que hoje te ligariam, dizendo, você faz a diferença na minha vida? Quantas pessoas fariam isso com você hoje? Paulo diz, olha, nós recebemos uma missão e está muito claro. Ele diz, nós que fomos reconciliados, não temos outro caminho. É a declaração de Spurgeon. O evangelismo nada mais é que um mendigo contando para o outro onde foi que encontrou pão. O que ele está dizendo é, você foi reconciliado com Cristo? Quantos aqui foram reconciliados com Jesus? Levanta a mão, dá um glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós não precisamos discutir ministério mais. Uai, talvez você tenha um outro ministério, mas nós não precisamos discutir aqui quem tem e quem não tem. Se você foi reconciliado com Jesus, Paulo afirma, em você existe o ministério da reconciliação. E não só o ministério, depois ele vai falar sobre a palavra da reconciliação. Está tão fácil encontrar pessoas com o ministério da separação. Está tão fácil encontrar pessoas com o ministério da divisão, com a palavra da acusação. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Nós fomos chamados com uma palavra diferente. Você vai ouvir de mim, ei, você pode reconciliar com Jesus. Você pode viver uma vida com Ele. Paulo diz ainda mais, nós somos colocados aqui como uma embaixada. É isso. Aqui não. Aqui os valores são outros. Aqui a linguagem é outra. Aqui o que vale é outra coisa. As leis não são as naturais. Ah, para você é o dinheiro que vale mais? Bom, esse não é o valor do reino. Eu não penso assim. Ah, é assim que vocês pensam? Essa é a ideologia desse mundo? Não nessa embaixada. Nessa embaixada nós fazemos diferente e nós marcamos gerações. A minha descendência não vai ser vermelha. A minha descendência vai ser reconciliada com Jesus. Amém, irmãos? Você quer fazer diferença? Queria pedir para você ficar de pé então, para a gente orar. Irmãos, sabe que
eu fico muito assim invocado com Paulo, com o apóstolo Paulo. Porque o Paulo era um rapaz assim, tojado, né? Ele era bom, mas olha, sabe? O Paulo foi marcado profundamente por gente, sim ou não? Uai, quando você vai ler a história dele, ele fala Gamaliel. Gamaliel marcou ele. Você vai ler a história dele, ele ficaria cego até hoje se não fosse o tal do Ananias ir lá orar com ele. Uma influência poderosa. Gamaliel, Ananias. E o Barnabé, então? Todo mundo largou ele. Barnabé encontrou ele. Então, Paulo é o resultado da soberania de Deus, somado à ação de gente fiel. Amém? Aí um dia, o Paulo, ele chama o tal do Joãozinho para viajar com ele. Lembra do João Marcos? Vamos comigo viajar? Só que o João Marcos é menino. E aí o menino vai e de repente ele fala, não quero mais não, isso aqui está muito complicado. E o João Marcos, vai embora. E deixa eles. Mas Paulo fica bravo. E aí o Paulo está viajando ali com o Barnabé, chega uma altura com o Barnabé, que para mim o Barnabé é o top. E aí o Barnabé que investiu em Paulo, ele fala assim, Paulo, o menino é bom. Que menino? O João Marcos. Não fala de João Marcos comigo. Quero nem saber dele. Esse cara era aqui da nossa igreja, saiu falando mal da gente. Você não lembra dele? Fez maior confusão aqui. Não. Fala de João Marcos. Ele já foi da minha célula. Saiu da minha, foi para outra, só porque lá tinha mais comida que na minha. Miserável. Não quero saber de João Marcos, não. Não, o menino é bom. Eu estou olhando para ele. Barnabé, visão longa. Barnabé não era míope. E aí, irmãos, eles brigam. A Bíblia diz que a briga deles foi tão intensa. Olha o tipo desse Paulo. Ele brigou assim tão intensamente com Barnabé, a ponto de que eles não puderam mais continuar juntos. Sim, foi uma coisa terrível. E Barnabé falou, não tem problema, eu vou ficar com o Joãozinho, você escolhe aí. Ele escolheu Silas, seguiu a viagem dele com Silas, e tal Barnabé com o tal do Joãozinho. Barnabé estava certo. Barnabé está olhando para aquele menino e está falando, eu sei que dá para ver levantado daqui um menino poderoso. Eu estou olhando para ele, eu estou vendo. Ele pisou na bola, claro, quem nunca pisou aqui? Ele falhou, ué. Eu sou resultado de pessoas que acreditaram em mim no meio de muitas falhas. E aí o Barnabé investiu. Aí chega uma altura, vocês conhecem o texto? Paulo manda uma carta. Se fosse hoje ele ia mandar um WhatsApp, um áudio. Ô Barnabé, vergonha, hein? Nossa, que vergonha. Verdade, o menino é bom. Eu estou aqui, só Lucas está comigo. Manda vir João Marcos, porque ele é útil para mim no ministério. Aí você vê assim que o tempo todo Barnabé estava certo, e investir em gente nunca vai ser um desperdício. Mas talvez o que você não sabe é que o tal do João Marcos era muito bom, a ponto que o João Marcos escreveu um evangelho, que é o evangelho de Marcos. Aí você diz, não, mas eu nem gosto tanto de ler o Marcos, gosto mais de ler o João. Eu gosto mais de ler o Mateus, que é mais histórico, ou o Lucas, que é mais completo. Sim, mas todos os historiadores, eles garantem isso para nós. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Os outros usaram Marcos como fonte para escreverem os seus evangelhos. Irmãos, em resumo, o que eu estou te dizendo é, se não fosse um Barnabé insistir, olhar para alguém e falar, dá, ele é bom, eu vou cuidar dele, nós nem saberíamos como que os evangelhos estariam chegando até nós agora. É claro que chegaria de algum jeito, mas foi o tal do Marquinhos, o Joãozinho, que ninguém podia acreditar. Barnabé falou, eu conheço. Barnabé tipifica o Espírito Santo, que não desiste de nós, que acredita. Talvez você está aqui hoje falando assim, eu sou nada. Eu até já fui grandes coisas assim uma hora, né? Na minha vida, já fui assim líder do ministério. E Barnabé está dizendo, não, vamos lá, eu acredito em você. Talvez tem outros que não, mas eu invisto, eu acredito. O nível de influência de Marcos, assim, foi sem precedentes. Está aqui o evangelho de Marcos. Tem hora que eu leio o evangelho de Marcos, e eu vou lendo pensando, um dia no céu, eu vou querer ler ele em voz alta do lado de Paulo. Só para ele ver o que é bom. Só tem porque Barnabé achou que dava certo em Paulo. Nessa você errou feio. Você acertou em várias, mas nessa você errou feio. O menino era bom.
uma mensagem hoje que você mandar, sabe? Eu queria deixar para você 2 desafios hoje aqui. O primeiro é reconhecer quem fez diferença na sua vida. Gente boa, que fez diferença na sua vida. Talvez nem está aqui mais. Talvez está longe, mas vale a pena. Esse coração grato gera na sua vida prosperidade. Honra gera honra, sabe? Valoriza. Envia uma mensagem hoje, liga. Olha, você fez diferença na minha vida. Mas sabe, eu queria te desafiar a fazer uma outra coisa. Também enviar uma mensagem para alguém que você sabe que Deus quer te usar para fazer a diferença na vida dela. Como é que eu sei quem é essa pessoa? Você está sabendo uns podres dela aí. Você ficou sabendo umas fofocas aí que ele está separando. Você só comentou na mesa. Mas agora, Deus está te dizendo, eu deixei você saber, para você fazer diferença na vida desse irmão. Ah, soube que o rapaz lá está usando droga. É esse que você vai fazer a diferença. Fácil assim. Quanto pior for, maior é o seu chamado para cuidar dessa pessoa. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os seus olhos, eu quero orar com os irmãos. Sueli vai orar com a gente, né, Sueli? Queria que você fechasse os seus olhos assim, se você puder, antes da Sueli orar. Coloque a mão assim nos seus olhos, bem no seu rosto. Como eu disse, uma das coisas que mais nos atrapalha de fazer diferença e viver de modo frutífero e operar naquilo que Deus nos chamou é a miopia. Pedro falou, vocês vão ter problema. Se vocês não curarem essa miopia, vocês vão ter problema. Sabe, a gente tem que olhar para a nossa vida, olhar para a vida daqueles que estão à nossa volta e acreditar. Eu sei que a longo prazo Deus vai fazer algo poderoso aqui. Eu fico olhando para essa igreja e pensando, onde é que vocês vão estar daqui 10 anos? Você imagina? Onde é que essa casa vai estar daqui 10, 20 anos? Vocês vão estar tomando o mundo inteiro. Olha o nível de glória que tem nessa casa, de gente tão preparada. Bom, eu estou olhando para frente e eu estou vendo assim, só coisa boa. Eu não sou míope. 2025 para mim é maravilhoso, mas eu quero olhar para frente. Eu quero investir, eu quero olhar para os adolescentes e pensar, estão aqui os líderes, os missionários, os profetas. Eles já estão no nosso meio, já são a igreja hoje. Quem você vai investir? Coloque a mão nos seus olhos e ore agora dizendo, Espírito Santo, passa do seu colírio, cura a minha miopia, cura a minha miopia. Eu quero só, pode ficar assim mesmo, mas eu quero te dar um testemunho. Esses dias atrás eu orei com um irmão dizendo, é miopia, nós vamos orar. E sabe o que aconteceu? Ele começou a ter sinais físicos e no seu olho, assim começou a acontecer algo, o Espírito Santo marcou e até as 3 da manhã ele continuou com aquele olho vermelho, lacrimejando e no outro dia ele começou a ter visões do que Deus tinha para ele, para sua casa, para o futuro. Eu quero liberar aqui hoje essa palavra de sinais físicos acontecendo sobre você. Se você tem algum problema de vista, eu oro para que de modo natural você receba cura, porque esse vai ser o sinal de que também o Senhor está te liberando para ter uma visão poderosa nele, profética, de um nível mais alto. Jesus disse, olha, levanta os seus olhos. Levanta os seus olhos e veja, já está pronto. Os campos estão brancos. Quando ele falou isso para os discípulos, ele falou, os campos estão brancos, mas antes ele disse, levanta os seus olhos. Levanta os seus olhos. Olha longe, vocês estão olhando perto. Eu estou olhando aqui, ó, do alto eu estou vendo, o campo já está branco. Está cheio de gente à nossa volta, assim, desesperado por Jesus. Desesperado, a sua vizinhança está desesperada, sua escola, no seu trabalho, tem tanto funcionário, amigo, patrão, desesperado por Jesus. Cura a nossa miopia, Jesus, por favor. Faz o que o Senhor fez com tantos cegos. Toca-nos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, continue assim, nós vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, com o nosso coração inteiramente diante do Senhor. Deus, nós precisamos de Ti, precisamos do Teu toque, Senhor, sobre os nossos olhos, Pai. Nós precisamos, Senhor,
que o Senhor nos toque, que o Teu Espírito nos torne sensíveis, Pai. Nos torna sensíveis agora, Pai, para perceber as pessoas ao nosso redor que precisam do Teu toque também. Das pessoas que estão ao nosso redor, Senhor, que precisam de uma mudança de vida, que precisam, Senhor, receber vida. Nos torna sensíveis, Senhor. Mas nós queremos agora, Senhor, também deixar aqui no Teu altar, Senhor, todo o nosso orgulho, em nome de Jesus. Todos os nossos preconceitos para com as pessoas, Senhor. Tudo aquilo que a gente imagina a respeito de uma pessoa e que às vezes nos impede de chegar até ela, nós deixamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Nós deixamos em nome de Jesus. Nós queremos pedir humildemente, Senhor, tem misericórdia de nós primeiro. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos liberta, Senhor. Nos liberta, Senhor. Senhor, eu peço para que o Teu Espírito Santo caia sobre nós nesta noite, nos traga consciência, nos usa, Senhor, nos levanta como Barnabé, que não teve preconceitos, que se dispôs a ser usado por Ti, que abençoou, Senhor, um homem que depois pôde ser bênção até hoje nas nossas vidas. Senhor, eis-nos aqui, nos cura agora de toda a miopia, em nome de Jesus. Eu peço agora, Espírito Santo, toca os olhos naturais agora também. Traz os Teus sinais físicos que o Senhor falou que traria nessa noite. Traz agora, Pai, sinais físicos sobre o Teu povo em nome de Jesus. Para que seja, Senhor, para nós um lembrete de como o Senhor deseja nos usar. Senhor, toca os nossos olhos espirituais, que toda escama caia agora dos nossos olhos em nome de Jesus. Senhor, esta semana nós queremos servir os nossos irmãos, nós queremos servir o nosso próximo. Nos usa, Senhor, da forma como o Senhor quiser. Pai, nós queremos que o nosso coração esteja inteiramente liberado e livre, para que nós possamos ser o Teu canal, para que nós possamos fluir, para que nós possamos levar vida. Senhor, existe uma graça debaixo dessa igreja, comunidade vida. Comunidade vida, nós sabemos, Deus, que o Senhor não fez isso aleatoriamente, por acaso, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor tem vida para liberar não somente nos que estão aqui dentro, Senhor, mas em toda essa cidade, Pai. O Senhor levantou essa casa para espalhar vida, em nome de Jesus. Nós nos colocamos diante da Tua presença. Eis-nos aqui, envia-nos a nós em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pastor, se a gente puder só fazer uma coisinha aqui antes de acabar, o pessoal do louvor poderia assim nos conduzir. Eu acho que aqui dentro tem tanta gente que a gente poderia gastar um tempo agradecendo, que fez diferença na nossa vida, não tem? Tem gente aqui, talvez assim isso vai ser um incentivo para você continuar fazendo diferença ou fazer ainda mais. Vamos fazer isso? Nós podemos fazer isso, tem um tempo de honra aqui. Enquanto a gente canta, talvez você sair do seu lugar, agradecer a alguém, dizer: você marcou minha vida, você fez diferença na minha história, assim, momentos difíceis você estava lá. Podemos fazer isso? Vamos aproveitar e fazer assim um lugar de adoração, enquanto a gente agradece pessoas que Deus colocou na nossa vida, pode ser? Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.
Aleluia. A Bíblia diz que quando um membro do corpo é honrado, todos se regozijam com ele. Todas as vezes que temos esse momento de honra, nós percebemos que o ambiente muda. Honra constrói. E nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele está construindo no nosso meio. Louvamos a Deus pelo Cezinha, toda a sua família. Que palavra poderosa, hein, meus irmãos? Honramos, porque é muito bom poder ter tão próximo da gente um homem de Deus que fala verdades tão poderosas ao nosso coração. E nós queremos agradecer. Quero que você estenda as suas mãos, eu quero te abençoar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, porque podemos perceber o Teu Espírito nos impulsionando a fazermos diferença. Oramos, Pai, para que o Senhor não somente abra os nossos olhos, mas para que o Senhor derrame sobre nós a intrepidez do Teu Espírito, Pai. Para que possamos com intrepidez fazer a diferença, cheios do Teu Espírito, com os olhos espirituais abertos e intrépidos anunciando a Tua palavra. Que possamos fazer a diferença, Pai, nessa cidade, levando o Teu Evangelho àquele que precisa. E que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os dons e a doce comunhão do Seu Espírito estejam sobre você, sobre toda a sua família, desde agora e para todo sempre. E todos os que creem dizem amém. Deus abençoe a todos.